Bom dia! Começando hoje com vocês essa nova série, Os Verbos da Maternidade. E hoje a gente vai estar falando sobre o primeiro verbo, que é o ser, né? E eu queria que você já fosse aí convidando aquela sua amiga, aquela que você marcou ontem, para lembrar ela que a gente está começando. Vamos ficar gravados, sim, né? Você daqui a pouco pode me perguntar isso e a gente vai ficar gravado, vai ter uma playlist específica aqui para o nosso Instagram dessa série. E eu queria te pedir para ir chamando uma amiga, outra amiga, aquelas mães. Flávia, mas eu tenho uma amiga que não é mãe, você acha que esse conteúdo vai ajudar? Com certeza. O que a gente vai falar aqui, eu vou dar uma ênfase ao final para a maternidade, mas é um tempo nosso e eu acho que é uma oportunidade para mulheres crescerem, autoconhecerem aos seus processos, a si mesmas. Então vale para todo mundo e eu tô muito empolgada, com muita expectativa. Então passe esse aviãozinho aí, seleciona pelo menos umas 10 pessoas, mas aquilo que eu falo tem que ser certeiro. Não vai jogando para qualquer lugar não. Certeiro, manda aí para um grupo de pessoas que você entende que podem crescer, que precisam crescer, que vai ser bom para a vida delas estarem aqui com a gente. Bom dia, Paulinha, eu tô com saudade de você, viu? Você tá desaparecida aqui do Insta, hein? Bom dia, Dani, muito bom estar aqui com vocês. Bom, gente, eu vou começar aqui já dando uma introdução pra gente não perder tempo, porque a gente começa no final, uma hora de live nunca é suficiente pra gente poder concluir tudo que planejou. Mas eu queria começar falando do porquê. Por que, Flávia, fazer uma série sobre os verbos, né? Porque a vida da mulher, da mãe, a maternidade exige esse movimento. E quando a gente pensa em verbo, a gente está falando sempre de quê? De ação. A gente está falando de um estado, a gente está falando de um fenômeno, né? Alguma coisa que aponta, por exemplo, para algum processo. E maternidade é isso, né? A gente tem muitos verbos. Quando eu comecei a desenhar essa série, na verdade eu tinha definido 12 verbos, mas eu falei, vou começar com 4 e depois a gente vai ampliando. Se o pessoal gostar, se o feedback for bom, a gente continua falando, porque a nossa realidade materna, ela envolve muitos movimentos, muitos processos, muitas ações. Então, se a gente for pensar, que legal, Norma, beijo querida pra você, beijo Grazi, bom dia, gente, todo mundo que tá chegando aí. Então, eu queria hoje começar te explicando por quê. A gente vai falar desse movimento e desse estado, desse processo que é ser mulher e que é ser mãe. Como é que a gente consegue se olhar e eu, assim, quero que esses nossos encontros, eles sejam encontros bem pautados num tempo de liberdade, num tempo nosso aqui, né? Num tempo onde, claro, eu tenho conteúdos para compartilhar com vocês, eu quero trazer alguns conhecimentos, tem um monte de coisa legal, cada encontro vai ter uma coisa nova, uma coisa legal. Só que eu também quero que seja um tempo assim muito nosso, à vontade, um tempo de muita liberdade, né, do Senhor falar com a gente. Então, eu sei que tem tanta coisa que a gente precisa, são tantas as demandas nossas, né, como mulheres, como pessoas no nosso dia a dia. Mas o Senhor sabe o que a gente precisa para hoje, né? Hoje, nossa demanda hoje, nossa necessidade hoje, o que você está precisando. Então, queria demais que Deus pudesse trazer uma palavra de direção para o teu coração, uma palavra rema, uma palavra que vem assim como uma flecha, ela vá de encontro ao teu coração e ela possa fazer uma divisão mesmo, abrir um novo tempo, trazer entendimentos novos. E eu queria demais que você tivesse aí com o teu coração aberto, tá bom? Então a gente vai começar, né? Se você quiser aí, você que tá chegando agora, pode encaminha para amigas, né? Pessoas, passa aí o aviãozinho, compartilha isso que a gente vai estar falando aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre o primeiro verbo da maternidade, que é o ser mulher, né? Não existe maternidade sem ser mulher.
Existe paternidade, existe cuidador, existe parentalidade, mas para ter maternidade precisa ser mulher. Precisa ter um corpo biológico de mulher, né? Inclusive os próximos verbos que a gente vai estar falando, para poder gerar, para poder nutrir. Todo esse processo, ele vem do ser mulher. A maternidade, ela está literalmente, totalmente conectada a esse ser. E aí eu quero começar lendo com vocês um texto, que é um texto básico. Existem muitos textos na palavra que falam sobre a mulher, mas existe o primeiro, que foi o momento que ela foi criada, né? Esse momento onde Deus, ele havia feito o homem, e aí faltava alguma coisa na relação do homem com ele mesmo, né? A vida estava monótona, mal sabia o homem o que ele estava pedindo para Deus quando experimentou aquela sensação ali de vazio, de falta de completude. E Deus, ele faz a mulher. Então, Gênesis no capítulo 2, eu vou ler aqui com vocês, versículo 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair em profundo sono o homem, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então disse o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gente, é tão interessante isso. Eu gosto de pensar que a mulher, ela é aquela fase quando você está construindo alguma coisa, né, e uma casa, aquela fase do acabamento, sabe? Quando você vai fazendo e aí você coloca a estrutura, a base, e a mulher na criação, ela foi o fechamento, né? Deus, ele colocou a mulher como um fechamento maravilhoso, poderoso, para poder abençoar a criação, para poder completar a criação. E a mulher, ela vem fazendo esse fechamento, trazendo cor, trazendo textura, né? Trazendo toda essa dimensão que o feminino tem, né? O feminino tem toda uma dimensão muito diferenciada mesmo, de acabamento, onde a gente experimenta os detalhes. Então, a mulher, ela fala muito desse universo, né? Desse processo onde, quando Deus está construindo todas as coisas, estabelecendo todas as coisas, ela vem como um selo para completar aquilo que Deus estava realizando. É o fechamento. Há quem diga que a conjunção do homem e da mulher é a expressão perfeita da criação. Por isso que a palavra fala logo em seguida que então Deus os criou, homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus. Mas a mulher tem características próprias, gente. E aí é um ponto que a gente precisa compreender. Hoje eu não vou bater nisso, não vou falar sobre isso, né? O que a mulher pode, não pode, o que a mulher é, não é. Não é isso, nosso papo aqui. Mas eu queria muito que a gente entendesse que o feminino tem, a começar da biologia do seu corpo. E que às vezes a gente não tem nem conhecimento sobre essa dimensão. A gente não entende, não estuda, não conhece, né? Não sabe quais são as nuances diferenciadas. Então, quando você vai estudar o desenvolvimento de uma menina e de um menino, no corpo físico, na parte cerebral, na parte hormonal, a gente vem vivendo uma jornada e a gente é determinado geneticamente para caminhos diferentes. As quantidades de hormônio que vão sendo liberadas, as estruturas que vão sendo formadas, tudo isso é muito diferenciado quando você pensa na estrutura da mulher e na estrutura do homem. E a mulher, ela vem sendo preparada para a característica, para os outros verbos, como eu falei no início, da sua estrutura, como gerar, né? Quem que gera como a mulher? Só quem tem útero é mulher, né? Claro, Flávia, hoje em dia a gente faz artificialmente? Faz, mas eu tô dizendo do que é natural, daquilo que foi feito naturalmente para funcionar assim. Quem tem algo no corpo que alimenta, que nutre como a mulher? Só a mulher, que tem seios que dão alimento. Então, toda essa perspectiva feminina do ser mulher
para ser mãe, do ser mulher para fazer diferença na sociedade, ela é uma perspectiva exclusiva do feminino. Ela é característica do feminino, ela é montada para ser o feminino e cumprir um papel muito especial no ser. O seu ser, ele é exclusivo, o seu ser é único. Ele é único, esse ser ele é exclusivo literalmente, biologicamente. Nós precisamos compreender as dimensões desse ser mulher, né? As dimensões do corpo da mulher, as transformações que a gente vem vivenciando ao longo da nossa vida e que vão impactar diretamente nos nossos relacionamentos e no relacionamento materno, naquilo que a gente faz na nossa jornada materna. A gente acabou no mês de maio uma série que nós fizemos aqui no Instagram. Se você quiser, vai lá, Identidade Materna, tá muito legal essa série. Foi um período muito gostoso, muitos testemunhos do que as pessoas viveram durante a participação dessa série. Mas eu queria trazer, porque muitas coisas que a gente vai falar aqui, de alguma maneira, se conectam com aquilo que a gente escutou, compartilhou, dividiu, Identidade Materna. Mas hoje eu quero falar sobre esse ser. Quem é a mulher? Como que essa mulher é, né? Biologicamente, hormonalmente, essas transformações que o corpo dela vivencia de maneira impactada o tempo todo para poder cumprir o seu propósito biológico, seu propósito existencial, seu propósito na criação. Ela, em um determinado momento da sua história, ela vai vivenciar transformações, né? Então ela tem, por exemplo, naquele momento, bom dia, Su, que bom ter você aqui, gente, tanta gente querida que tá entrando, ó, quero mandar um beijo para todo mundo, a Sil, a Marcinha do Conexão Mulher, gente, o pessoal que foi entrando aí, um beijo muito gostoso para vocês, é muito bom ter vocês aqui comigo. Então, eu queria voltar para essa questão aqui desse aspecto da mulher que a gente precisa compreender, que aponta muito para as características e manifestações que a gente tem ao longo da vida, né? A gente às vezes não entende, por exemplo, que quando chega um determinado momento a mulher vai vivenciar a puberdade dela, ela vivencia de maneira diferente do homem. Por quê? Porque as mudanças na mulher, elas são mensais. A partir do momento que ela tem a primeira menstruação, que é um dos indícios, né, da vida madura, que ela vai poder a partir dali nutrir, gerar, ser mãe, ela vai vivenciar mensalmente transformações. Essas transformações, elas fazem parte de um processo químico, hormonal que está acontecendo dentro dela. Cada mulher vai vivenciar de uma maneira diferente, mas é uma característica que fala do ser mulher, que precisa ser respeitada, que precisa ser discernida, que precisa ser conhecida. Sabe, quando a gente entende isso, por exemplo, essa questão do mensal da mulher, até a nossa agenda, ela é modificada em torno disso, né? A mulher, ela não consegue ter uma agenda, ou não deveria ter uma agenda totalmente engessada, porque ela é diferente e o corpo dela, feito pelo Criador, pensado pelo Criador, funciona biologicamente para ser assim. Ele tem um movimento diferente. Ele tem um movimento quando ele está se preparando para ovular, quando ele vai estar pronto para receber, né, o espermatozoide. Ele tem um movimento quando ele vai fazendo aquele processo ali de acabou, já não tem filho, não vou gerar, então ele libera a menstruação. Todo o movimento do corpo da mulher, esse ser mulher, ele foi programado. E a primeira coisa, a primeira chave, sabe, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa série Verbos da Maternidade é exatamente você respeitar o ser mulher, quem você é, ao invés de querer atropelar, ao invés de querer ser igual todo mundo é. Sabe, às vezes você fala assim, mas a fulana é de um jeito, eu queria ser como ela. Ok, admire, se espelhe, tenha bons modelos, isso é ótimo, mas entenda quem é você nesse ciclo feminino, nesse processo feminino, e aprenda a se programar para isso, respeitar. Existem mulheres que passam, por exemplo, pelo período pré-menstrual de maneira muito tranquila, né? Não é
100%, a maioria tem alterações e a gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho sobre o porquê disso, como cada uma é diferente, temos características diferentes, mas no modo geral, a mulher precisa entender que aquele período é um período de recolhimento, sabe? Aquele período é um período que vai exigir, há uma tensão, um movimento no organismo para o foco da geração. Então você tá mais estressada, você tá mais ligada, você tá mais conectada com tudo. Aqui em casa é muito engraçado, porque são 4 homens e eu. E aí eles falam, mãe, você tá de TPM, né? E já sabem, né? Claro que não é por isso que eu vou deixar acontecer, não. A gente toma suplemento para ajudar, né? A gente pede ao médico um suplemento para minimizar, coloca algumas coisas que ajudam a gente a diminuir esses sintomas, mas a gente se autocontrola, a gente se trabalha, mas a gente precisa respeitar essas individualidades do ser mulher, do feminino, que tá aí marcando a nossa história, que tá aí definindo quem a gente é. Então uma coisa que eu aprendi muito e poderosa assim para minha jornada é fazer uma agenda à luz do meu ciclo menstrual. Eu tô falando aqui e tem mulheres aqui que nem sequer elas controlam, né? Flávia, mas eu não tenho mais o ciclo, mas você precisa se conhecer. Como é que funciona para você? Quem é você? Quais são os momentos do seu corpo, da sua estrutura, desse processo? Porque isso vai gerar impactos no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas suas relações dentro de casa e nas suas relações com seus filhos. Então, que agenda é essa, Flávia? Uma agenda para guardar esse feminino. Uma agenda que considere o lugar do feminino. Gente, é muito importante, isso é muito sério, né? Não adianta você querer falar assim, direitos iguais. Não, ok, os direitos são iguais, mas os corpos são diferentes. As biologias são diferentes. Quem é a mulher, quem é o homem, né? Como é que você funciona? Como é que esse processo é dentro de você? Como é que fica para você? Então, eu queria que você começar dessa chave aqui. Gente, me dá um ok se vocês estão me ouvindo. Esse meu celular é novo e às vezes ele tá dando uma... Vocês estão me ouvindo aí? Diz pra mim, só dá um ok pra mim, tá? Se tá ok pra vocês. Então, a gente precisa começar nesse entendimento, sabe? Do nosso corpo que é diferente, o nosso cérebro é diferente. O desenvolvimento... Obrigada, Cíntia. O desenvolvimento é diferente, as dimensões são diferentes. Então, esse ser, ele vai ter um impacto muito grande na nossa história. E hoje, eu queria dividir com vocês algo que eu já tenho falado, falo muito voltado às vezes para as crianças, né, para a questão da infância, mas eu queria hoje falar voltado para o feminino. Fazer uma aplicação dessa dimensão do ser para o feminino. E eu queria usar como referência para nós aqui o estudo, o desenvolvimento daquele manual fantástico do DISC. Quem aqui conhece o DISC? Já estudou o DISC? Já fez uma análise de perfil comportamental DISC? Sabe quais são hoje as dimensões de maior desenvolvimento, que é aquela análise de perfil comportamental dominante, influente, estável e cauteloso? Diz aqui pra mim com joinha quem já fez ou conhece ou já ouviu falar sobre o DISC. Coloca aqui pra mim. Hoje eu quero olhar pro feminino, pro ser feminino, à luz do DISC. E ao final desse nosso encontro, eu vou disponibilizar para vocês lá no meu Telegram, tá? O acesso para você fazer um teste gratuito dele. É um teste simplificado, óbvio, mas é um testezinho que te dá uma ideia, né, das dimensões do DISC. Eu quero olhar esse ser feminino pela perspectiva do DISC hoje. É muito legal. E, gente, é poderoso. Flávia, por que você tá falando sobre isso? Porque eu queria muito que você tivesse um mínimo de autoconhecimento para entender como esse ser Flávia, ser Paula, ser Nádia, ser Marineide impacta no seu dia a dia e na sua maternidade. Então, depois, quando acabar aqui, você que ainda não está no Telegram, aqui na minha bio do Instagram tem o link para o Telegram e eu vou colocar lá. Na verdade, já está lá, mas eu vou marcar
Vai ter que baixar sim, Raquel, porque o Telegram é vida, tem muita coisa boa lá. Então, é uma maneira de eu me comunicar com vocês colocando os conteúdos. Então, eu vou colocar lá um resuminho do DISC para vocês, tá? E vou colocar também esse teste básico, que é básico, mas que te dá uma ideia hoje. Então, mas eu queria começar explicando para vocês um pouquinho. John Geier foi o cara que há muitos anos atrás, um psicólogo americano, ele começou a colocar essa questão do... Tem outra forma sim, Érica, é você me mandar um e-mail, tá? Você me manda um e-mail, vai lá pelo meu site, flavialuzvaz.com.br, me manda um e-mail e aí eu te respondo. Mas o Telegram é muito mais prático, porque toda hora vai chegar e você baixa ali, prático, rápido, muito rápido, tá? Então vamos lá que eu quero aprofundar com vocês aqui hoje. Gente, vamos lá, chama quem ainda não chegou, agora a gente vai entrar no universo desse conhecimento e eu quero muito que você saia desse encontro nosso de hoje, de verbos da maternidade, com um insight, uma sacada, sabe? Que Deus possa ser assim, pontuar o seu coração, trazendo uma sacada sobre como o ser você impacta a sua maternidade, impacta o seu dia a dia, impacta os seus relacionamentos. Então, John Geier, ele escreveu, na verdade, essa teoria, né? É um psicólogo americano, ele se dedicou às pesquisas e Marston também desse perfil comportamental, né? Flávio, o que é o perfil comportamental? Ele é uma expressão de comportamento, de análise situacional da sua expressão de comportamento. Ele não é um teste de personalidade, na verdade ele nem é um teste, é um avaliador, tá? Ele também não é um teste de temperamentos. Aí você fala, Flávia, mas muita coisa do DISC me lembra os temperamentos, fleumático, colérico, sim. Mas eles são dimensões diferentes, porque o temperamento fala daquilo que é total estrutural. Temperamento fala da base da personalidade. Gente, eu tô falando aqui, inclusive tô com a Suzana aqui, que é uma colega de faculdade, perita, né, que tá aqui com a gente hoje, né, Su? E existem muitos conteúdos, existem muitas coisas quando a gente estuda essa dimensão. Mas o que eu acho interessante do DISC é que de maneira muito simples e prática você consegue ter uma noção de você, desse ser você, quem você é, como que você se comporta, né? E uma coisa interessante quando você vai avaliar é que avalia, né? Então é uma avaliação do comportamento, então como você reage, quais são as suas respostas, como você age, né? Esse verbo aí de movimento. E também situacional. Então, muitas vezes... Ai, amiga, obrigada. Obrigada. A gente tem que combinar uma live aqui, eu, você e Carla, para a gente poder compartilhar coisas importantes, porque vocês têm muito conhecimento para dividir. E vai ser uma alegria para mim. Então, o que eu queria falar hoje para vocês é que o que é situacional? O que tem a ver com aquele momento? Então, por mais que você... eu tenho uma base de movimento para resultado, tá? Que é o caso do DEU, primeira dimensão do DISC. Mas se você está num momento paradão, você está num momento que você está sem um trabalho, sem um propósito, pode ser que aquela dimensão ela não vá aparecer tanto quando você faz a avaliação. Por quê? Porque você não está naquele momento, naquela situação, expressando muito aquele comportamento. Então ele mostra também como que a nossa dinâmica de vida ela impacta no nosso ser, nessa manifestação do nosso ser. E é muito interessante, né? Como que eu brinco que quando você faz o seu teste, e eu fiz já 3 vezes eu fiz ele completo. Vou colocar também no nosso Telegram o contato de uma profissional que é especialista nisso. Se você quiser aprofundar, ela faz esse tipo de trabalho, que é a doutora Priscila Machado. E aí, algumas coisas importantes, ó, não há padrões bons ou ruins. Então, pensar assim, mas eu sou S, é ruim, eu queria ser D. Não. Claro que você pode perceber que às vezes o S falta uma iniciativa nele, sabe? De querer fazer, de querer ir além, porque como ele é da estabilidade, ele faz de tudo para ficar tudo em paz. Mas é interessante você saber disso. Então não há bom ou ruim. Outra coisa, não há um melhor ou pior, tá? Esse aqui é o poderoso e aquele é o ruim.
Todos os padrões vão ter pontos de força e pontos de limitação. Todos eles. Você vai ter características de força, né? E coisas que são limites. A gente já vai ver isso. Todos os padrões podem ser mais ou menos eficazes por conta disso. Depende da situação. Então, um exemplo aqui. Se você está em casa, tem uma expectativa, por exemplo, de nesse momento da sua vida, tá com um bebezinho pequeno, né? Ficar ali com ele e tal. E aí você é um D, gente, você tem um parafuso, fica complicado. Eu que tenho um alto D, né? Que é resultado, que é movimento, eu sofri demais do meu primeiro filho. Por quê? Porque de repente eu era diretora de uma ONG, eu fazia 40 milhões de coisas, eu trabalhava o tempo todo, daqui a pouco eu tô dentro de casa amamentando com um bebê pequeno, eu senti o impacto daquilo, entende? Então, é disso que tá falando aqui. Para aquele meu momento, maternidade, bebê, puerpério, não era eficaz ter um alto D, eu precisava de um S, né? Eu precisava tá menos em movimento. Outra coisa, as pessoas e qualquer pessoa é uma combinação desses 4 perfis. Então, o D de dominante, o I de influente, S de estabilidade, porque é o termo em inglês, e C de cautela ou controle, tá? São as dimensões do DISC. Então, todos nós vamos apresentar uma porção de cada um. Só que sempre você vai ter destaques e, como eu falei, em cada momento uma coisa vai destacar, um padrão vai aparecer mais que o outro, tá? Então vamos lá. Primeiro aí, vai tomando nota, esse material eu vou colocar também no Telegram, mas você pode aí ver com o que você se identifica. O D de dominante. Qual é o objetivo do dominante? O comportamento do dominante, ele é direcionado a moldar onde ele está, o ambiente, superando qualquer oposição para ter resultado. A palavra do dominante é resultado. Aquilo que ele não vê resultado, gente, olha, para ele não faz muito sentido. Eu vou contar aqui alguns exemplos meus e isso assim, impacta diretamente a minha maternidade, porque para mim sempre foi muito forte ver resultado. Então, desde pequena eu fazia as tabelinhas dos meninos, né, com metas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de resultado, né? Eu quero fazer alguma coisa e saber que aquilo que eu tô fazendo tá gerando transformação na vida de alguém. Tá mudando a vida daquela pessoa, sabe? Ela tá conquistando. Então, como dizem os meus filhos, nenhuma conversa no Uber pra mim passa à toa, porque eu quero fazer com que as pessoas se desenvolvam, eu quero resultado. Então, na minha maternidade, o meu ponto que sempre gritou como D, eu vou aqui dando exemplos, tá, gente? Mas é para você se enxergar no meio disso. Sempre foi muito resultado. Então, assim, eles desenvolverem alguma coisa, eles alcançarem as metas, sempre metas, o desfraude, a meta da chupeta, olha só. Muitas coisas ligadas ao meu perfil. Eu entendia isso na época? Não. 17 anos atrás, quase 18, não sabia. Que aquela Flávia, um alto D, né? Claro que o meu D muda de acordo com a situação que eu tô vivendo. Então a Marineide está colocando aqui. Os meus destaques foram o I e o S. Então, Marineide, é muito legal você de vez em quando refazer, porque muda de acordo com o teu momento. Então, às vezes, em um momento X vai aparecer mais o I, outro mais o S, e às vezes aumenta um pouco outros padrões. Então, legal a gente pensar aqui, tá, gente? Muito importante a gente pensar que isso aqui é uma forma também de você aprender a se modular. Por quê? Porque se eu, como mãe, Flávia, observo que eu sou um alto D, e esse meu alto D faz com que eu fique muito focada no resultado e às vezes não saiba viver a estabilidade, por exemplo, né? Tá muito parado. Às vezes a sensação que eu tinha com os meninos, e melhorei muito, mas ainda tenho, tá muito parado, sabe? Tipo assim, tem que ter alguma coisa. O que vocês vão fazer, né? O que vocês vão fazer? Qual que é a meta? Ontem mesmo eu conversava com um deles falando sobre isso. Qual que é teu objetivo? Sabe? Tá na hora, qual o movimento? Então, eu hoje entendo que eu tive prejuízos por conta de ser excessivamente D na minha maternidade.
E muitas vezes faltava aquele momento assim de ficar mais agarradinha, de deixar rolar, de respeitar o limite, o jeito de cada um. Por quê? Porque eu sou D, mas os meus filhos não são, todos eles não têm variados, eles são variados. Então, às vezes eu tava exigindo alguma coisa que não era tão natural. Entendem, gente? Me diz se tá fazendo sentido pra vocês. Eu não quero que seja difícil. Eu quero que faça sentido isso aqui. Eu quero que vocês entendam esse ser, quem você é, como você se comporta, qual é a tua manifestação de comportamento no dia a dia como mulher, para que isso te ajude a ser mais eficaz, mais conectada no teu relacionamento com os teus filhos e com a vida. Isso aqui não vai ajudar você só para a maternidade, mas para todas as outras áreas. Tá? Então, quem é o D? A pessoa voltada para o resultado. Vou ler aqui rapidinho, que eu não consigo ler tudo, é muita coisa, mas esse material vai estar lá para vocês, que é o seguinte: as tendências do alto D incluem, olha só, obter resultados imediatos, motivar a ação, aceitar desafios, tomar decisões rápidas, questionar a situação atual, assumir autoridade, gerenciar transtornos, solucionar problemas. É essa pessoa. Vamos lá, gente. Vamos fazer. Quem que vai fazer? Resultado, tá? Resultado. Então não se preocupem em anotar não, que isso vai estar disponível para vocês no PDF, ok? Olha que coisa importante. Para ser mais eficaz, você precisa, se você tiver um alto D, receber tarefas difíceis, entender que precisa de outras pessoas, que isso aqui é um ponto, tá? Então, em torno do resultado, quem que esse cara vai fazer? O que que essa mulher, essa mãe vai fazer? Tudo eu. Eu faço tudo. Porque ela é rápida, é resultado, ela não tem paciência para esperar. Ela não tem paciência para esperar o marido, ela não tem paciência para esperar uma ajuda. Por quê? Uma vez que ela quer resultado, ela quer mudar o mundo, né? Ela quer fazer diferença. O que que acontece? Ela vai num trator. E aqui, ó, são pontos de atenção. Eu não tô lendo tudo pra vocês, não. Tem muita coisa no material que vai pra vocês, mas só pra vocês terem uma ideia por causa do nosso tempo aqui, né? Entender que você precisa de outros, basear as técnicas em experiências práticas, sofrer de vez em quando o impacto, né? Porque às vezes você vai em tanto movimento e sempre você acha que no final vai dar certo. Gente, é difícil ceder. Olha, porque você acha que vai, no final é um otimismo que o D tem, né? Principalmente se ele tiver agrupado nele um I, né? Que é a influência, que a gente já vai falar dele, que ele vai num movimento, ele não faz cálculo. Ele quer dar resultado, né, Amália? Tá se identificando aí. Identificar-se com o grupo para ele ser mais eficaz, isso é importante. Por quê? Ele muitas vezes, ele como vai nesse movimento pelo resultado, ele ignora as pessoas, tá? Ai, Flávia, que pesado. Gente, eu tô exagerando. Claro que eu tô exagerando, porque eu tô ensinando para vocês. Mas aqui é interessante você entender, porque você vai atropelando e você não... Peraí, gente, ó, o outro é diferente de mim, meu marido é diferente de mim, minha secretária é diferente de mim, né? Meu filho é diferente de mim. Então, calma, tem que se identificar com o outro, com como ele é, né? Essa conexão é muito importante. Verbalizar os motivos para chegar a conclusões. Por quê? Às vezes, ele vai nesse movimento que ele não para analisar o processo. Então, tem que aprender isso, a ver, mas por que tá fazendo isso? Imagina o teu filho, né, que seja um S aí, que é de estabilidade, a gente já vai falar dele. E aí chega você, essa mãe alto D. Vamos lá, fazer isso, fazer aquilo. Se você não aprender a dizer pra ele por que fazer, exatamente, Lorena, só percebe depois que você já fez. Porque na tua cabeça de alto D, você já viu tudo, sabe? Aquela coisa, já viu o futuro? Gente, tem uma pessoa que eu sou apaixonada, que é a Bispa Dirce Carvalho. Depois, se vocês quiserem e não seguem ela ainda, Dirce Carvalho no Instagram. Ela é uma mulher visionária. E aí, esses dias eu tava assistindo eu assisto muitas pregações quando eu tô cozinhando, fazendo alguma coisa assim, parada, e vou ouvindo ali palestras, conteúdos. Eu gosto demais disso. E aí eu tava escutando ela e ela dizendo o seguinte... que ela não é nem do passado nem do presente, ela é do futuro. Essa sou eu, tá? Eu tô lá no futuro, 1000 ideias, 1000 coisas,
minha mente para ter resultado, porque eu sou um DI, então junto esses dois pelo amor de Deus, né? Mas a gente precisa dar o caminho, dizer, né? Por que você vai fazer isso, filho? Vai fazer isso para tal coisa, aquilo outro para tal coisa. Dar esses motivos, verbalizar, estar consciente das sanções existentes, né? Porque existe, gente, a vida não é só tudo bem toda hora, né? Mas eu gosto tanto, Flávia, porque eu vejo tudo ótimo, mas a vida tem sanções, né? Tem episódios que você precisa parar, tem situações que às vezes você tem que dizer não vou, e tudo bem, né? Não é porque em algum momento você teve que parar ou alguma coisa não deu certo que aquilo é o fim, e não, que você tem... E eu sou muito desse jeito também, que é uma característica, vai ficar gravado sim, tá? Na playlist aqui do Instagram. Mas a gente precisa entender o quanto que isso impacta o nosso jeito, a nossa relação com os nossos filhos, a nossa vida. E por último, controlar o ritmo e relaxar mais. O alto D precisa aprender a controlar o ritmo e relaxar mais. Estava conversando com meu marido hoje de manhã, que às vezes quando eu não tenho sono, ao invés de eu ficar esperando o sono chegar, eu procuro alguma coisa para fazer. Isso não é saudável, gente. Sabe por que eu tô falando que não é saudável? Tô dizendo uma insônia que você perdeu realmente, mas virar um hábito não é saudável. Por quê? Eu tô liberando mais cortisol. Então, esse ritmo do dominante, ele é um ritmo propensor a quadros de ansiedade, a deixar a casa frenética, estressada. Então, uma dose de dominância é poderoso, é maravilhoso, gera vida, traz resultado, e o resultado gera dopamina, mas a gente precisa aprender a relaxar, a diminuir, né? A minha terapeuta fala pra mim assim: Flávia, você precisa viver no desconforto. Por que no desconforto? Porque confortável para mim é excesso de coisa, é excesso de movimento, mas não é o saudável. Então eu preciso viver desconfortável, olhar e falar assim, gente, é pouco isso que eu tô fazendo. Aí quando eu acho que é pouco, é porque eu tô bem, eu tô saudável. Por quê? Porque o padrão natural do meu perfil, do meu ser, ele é movimento. Então, gente, primeira coisa, dominante, depois você vai lá no Telegram, pega o link e faz o seu teste. Se você quiser saber mais, muito mais, para fazer esses relatórios bem profundos, você vai procurar, eu vou te dar o telefone da Priscila, mas você pode procurar alguém que você conheça aí na sua cidade, se você tiver, para você se aprofundar. Segundo, o I, influente. Quem é o influente? O influente, o objetivo dele, gente, é moldar o ambiente, tá? Influenciando e persuadindo as pessoas. O negócio do I são pessoas. O que ele quer? Ele quer o tempo todo estar bem com as pessoas. Ele é gosta de gente, aquele movimento por gente, tá? Ele tá preocupado em agradar todo mundo. E aí esse preocupado em agradar tem custo também, né? Eles têm muita dificuldade, por exemplo, de dizer não. E esse não dizer não na vida é maravilhoso, porque não é aquela pessoa travada, mas também tem a sua fragilidade, porque muitas vezes faz com que você se embole, né? Você vai dizendo sim, 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 no final de tudo você tem um custo para esse monte de sim que você disse. Então vamos ver um pouquinho das tendências do alto I, as pessoas que quando elas são um nível alto de influência, como elas se comportam. Quais são as características? Vamos lá. Contatar pessoas, então estar com pessoas, se conectar a pessoas, causar uma boa impressão. Então aqui, gente, é tão sério isso, porque é muito legal, mas às vezes nessa coisa de causar uma boa impressão, não calcula muito bem. E aí fica no prejuízo, sabe? Vou fazer de tudo para ter aquela roupa, vou fazer de tudo para... Ou o meu filho, vou fazer de tudo para o meu filho participar daquilo. Às vezes você nem pode, mas você dá um jeito porque você quer causar uma boa impressão. Então, Flávia, você tá julgando a gente? Nunca! Eu sou um alto I também, gente. Eu sou um DIzão. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa perceber que você faz isso. E ajustar, e equilibrar.
tá? Outra coisa, ser eloquente. Normalmente são pessoas que têm uma capacidade de comunicar porque elas usam muito persuasão, né? Elas persuadem, elas gostam de falar, de impressionar positivamente. Isso pode ser usado muito positivamente, tá? Outra coisa, criar um ambiente motivador. Então, aquela coisa da motivação. Vamos lá, vamos fazer entusiasmo, né? São pessoas entusiasmadas. É um perigo, às vezes, isso também. Por quê? Amiga, você sabe bem o que é isso, né? Porque nessa coisa do entusiasmo, às vezes não calcula, né? Então vai na empolgação, vamos lá, entreter as pessoas, ver as pessoas em situações com otimismo, participar de atividades em grupo. Gente, tudo isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque fala de você poder fazer grandes transformações, de você poder contatar pessoas, né? Ajudar pessoas. Isso é muito legal, mas isso também tem um custo. Então, uma mãe auto-ir, ela é aquela mãe que tem dificuldade de dizer não. Por quê? Porque o não é difícil para ela. Então, se o não é difícil para ela e ela quer ver todo mundo, né, naquele processo de vamos fazer, vai acontecer, ela vai nesse movimento. Eu tenho um aqui em casa, gente, que é um auto-ir e eu falo que ele acaba comigo com isso, porque muitas vezes eu vou na dele. Sabe por que eu vou na dele? Porque eu vou embora, vamos lá, vamos fazer. Ah, mãe, pode? Vamos. E aí meu marido me chama a atenção, porque meu marido é um alto S, né, da estabilidade. Ele fala, opa, peraí, tem muito sim aqui, tá precisando de não. Já fez muita coisa, tem muita gente, né? Não, calma, né? Já foi um grupo de amigos, agora precisa de um tempo sozinho. O auto-ir, ele tem essa movimentação. Ele acha que a vida... Lembra, o objetivo dele é influenciar pessoas. Ele quer mudar o ambiente através daquilo que ele faz com pessoas. Em pessoas. Isso é maravilhoso, mas isso temos que ter cuidado. Porque o excesso, o não entendimento disso tem um custo, né? Pode impactar. E aí, gente, pensa naquilo que eu falei no início, né? A mulher com a sua especificidade de ser mulher biologicamente, cada uma vai manifestar essas mudanças que são femininas de acordo com o seu movimento comportamental, que vem aí no seu dia a dia. Então, presta atenção, Flávia, para ser mais eficaz, o que eu preciso como auto-ir? Olha, gente, olha aí Deus falando comigo. Controlar o tempo. Se a D ou S for baixa, porque quando você tem um D ou um S mais alto, o D focado no resultado, o S em dar conta, né, em estabilidade, controla o I. Mas quando o dominante e a estabilidade dessa mulher é baixa e ela tem um alto I, Jesus toma conta. Sempre atrasada, passa da hora, Jesus falando aqui comigo, né? Tem que aprender a controlar o tempo. Então, o que ela pode fazer para ajudar? Pensando, por exemplo, no dia a dia dela. Programar mais tempo para o que ela tem que fazer e programar menos coisas para a agenda dela. Se uma mulher com alto C consegue fazer 5 coisas, uma mulher com alto I, no máximo 3, naquele mesmo período de tempo. Por quê? Porque ela tem dificuldade. Se ela se encontrar ali com uma pessoa no meio do caminho, foi buscar um menino na escola, aí viu uma colega, começa a conversar, se perde. Então, passa do tempo. E aí, vem uma coisa atrás da outra, igual um efeito dominó. Então, tem que aprender a controlar o tempo, criar mecanismos de controle desse tempo. Tomar decisões objetivas, aprender isso. Utilizar um gerenciamento mão na massa, sabe? Do tipo, vamos fazer. Vambora, vamos fazer, tem que fazer, não dá pra ficar olhando muito pro que tá sentindo, para as pessoas, o que elas precisam. Não, tenha uma agenda ajuda demais uma mulher com alto I. Ser mais realista ao elogiar os demais. Gente, gente, tá fazendo sentido pra vocês? Fala aí, porque eu já estudei isso várias vezes. Mas todas as vezes que eu falo, que eu ensino, que eu leio, é um negócio de doido, porque eu me vejo aqui, né? Então, sabe aquela pessoa empolgada que quer motivar, então
às vezes eu vou nessa coisa de que às vezes não sou realista. Sabe? Às vezes eu exagero, né? Na coisa do, não, tem dificuldade de criticar, entendeu? Dificuldade de colocar um ó. Não, gente, não é por aí. Por quê? Porque é parte do padrão e precisa aprender a olhar para os filhos, ok? Você não vai ser um cesão do tipo, ó, isso aqui tá ruim, tudo que o filho te mostra, chega o filho para você com trabalho, aí mostra para você, você olha lá o ponto, que é a característica do ser, o detalhe, né? O detalhe. Mas você vai ser otimista, mas você tem que aprender a colocar uma dose de realidade. Ok? Outra coisa, eu vou correr aqui porque senão eu não acabo, faltam 15 minutos. Criar prioridades e prazos. Gente, outra coisa, achei alguém aí? Tudo é importante para um auto-ir. Tudo é importante. Ele acha que as pessoas, fulano é importante, o outro... Gente, pensa numa pessoa perdida na agenda. Sou eu. Porque tudo é importante. Cada pessoa que eu conheço, eu amo. É importante, eu quero tentar fazer alguma coisa por elas, né? Então, tudo dos filhos é importante. Então, precisa aprender a criar uma agenda de prazos e prioridades. Então, colocar lá, prioridade, né? O que é prioridade hoje na sua vida? É a sua saúde? É o seu trabalho? São os seus filhos? Cada estação da mulher, ela vai ter áreas de prioridade. Isso é a vida, é um movimento constante de alinhamento que a gente tem que fazer. E a gente precisa aprender a criar prazo. Um auto-ir precisa disso mais que ninguém. Por quê? E toda hora está checando isso, percebendo isso, tá? Como é que funciona, né? Como é que pode? Exatamente, larga tudo que é meu para as pessoas, só que tem um preço nisso. Né? Porque aquilo, Amália, que você... foi a Amália não, foi a Teli, a Kátia que colocou. Aquilo que você, às vezes, está deixando de fazer vai ter um custo na tua agenda de prioridade. Então, a gente precisa... O que a gente está falando aqui, gente? Claro, minha proposta aqui não é... A gente não está fazendo um curso, é uma live, é um bate-papo para você prestar atenção. Eu tô te dando dica para você correr atrás de entender quem você realmente é, esse ser seu. E conseguir entender o que áreas de fragilidade e de força você tem para trabalhar. Porque às vezes, um caminho que precisa ser feito, você tá enrolando, vive de live em live, né? Vive de... Principalmente um auto-ir, é empolgado com tudo é importante. Mas tem momentos, gente, que você tem que falar, não, agora não. Agora eu não vou ficar assistindo todas as lives, eu vou assistir essa série aqui, Verbos da Maternidade, eu vou assistir a série X e vou ficar ali, vou colocar em prática o que eu tô ouvindo. Entendem isso, gente? Então vamos lá. Outra coisa, ser mais firme com os demais se a D for baixa. Porque às vezes nessa coisa de ser legal, o legal aceita tudo, o legal faz tudo, deixa tudo pro ir, né? Também se tiver um D perto de você, gente, você vai aprendendo. Não, tem que saber se posicionar. E pra gente se posicionar, aprenda uma coisa aqui, uma chave que eu vou te dar agora. Você tem que aprender a se posicionar antes. Você tem que saber antes quais são as suas prioridades, quais são as coisas importantes para a sua vida. Por quê? Na hora que vier a demanda, o auto-ir precisa ter antes definido. Né? O que é certo, o que não é certo para os filhos, o que pode e não pode para os filhos, quais são os valores dessa família, aquilo que é importante. Por quê? Porque quando o filho chegar para você, você não vai ficar vendida. Sabe? Naquela coisa de, ai, tadinho, ele precisa de um sim. Quem precisa de um sim é você, auto-ir. Não é seu filho, né? Você que acha que tudo na vida é sim, sim é bom. Ficar todo mundo feliz, porque o auto-ir é isso, ele gosta do ambiente, ó, todo mundo em festa, em movimento, aquela coisa da alegria. Então, você precisa definir previamente quais são as possibilidades. Por quê?
Quando as demandas vierem dos filhos, das pessoas, de todos os lugares, você sabe o que você precisa fazer. Você sabe o quanto você pode fazer. Então, isso tem que ser pré-estabelecido. É alguém que precisa de agenda. Uma mãe auto-I, ela precisa de uma agenda. Flávia, mas eu não trabalho com agenda. Gente, eu não sei como é que... Eu trabalho com agenda até que seja para poder descumprir a agenda. Mas a organização do teu cérebro precisa de você ter uma referência, que seja no papel, que seja no celular, que seja no qualquer lugar, no Notas, sabe? Na agenda do Google. Mais pra frente eu vou preparar um material de gestão de tempo pra gente. Na verdade, eu já tenho esse estudo, mas eu vou trazer aqui, ou numa série, ou num mini curso, algo dessa área para ajudar a gente a ativar isso, a movimentar isso. Então, vamos lá. Esse é o auto-I. Quem é o estável? O estável é o S. Então, falei do D, dominante, o objetivo dele é resultado. Falei do I, o objetivo dele são pessoas, influenciar, empolgar, movimentar, ok? Isso mesmo, amiga, gritar ou não. Porque a gente às vezes não grita ou não, a gente vai deixando rolar, tá? Então, meu objetivo aqui hoje é chamar a tua atenção para você sair da passividade naquilo que você precisa mudar. A minha meta, quando a gente acabar o encontro de hoje, é que você corra atrás de autoconhecimento e de identificar por onde você vai começar. Você não vai mudar a sua vida com a live de hoje, mas eu tenho certeza que você vai ter aqui uma percepção de uma coisa, pelo menos, que você precisa começar a fazer diferente. Então, precisa entender. Vai deixando. Eu vivo deixando. Gente, vai deixando, vai acabar, vai chegar seu tempo de ir embora. Você insatisfeita. E presta atenção no que eu vou falar agora, que eu tô falando pra você, tá? Agora é sério. Agora é download do céu. Tem muita mulher aqui, sabe, que tá negociando sua agenda, que tá negociando sua vida, seu tempo em prol dos outros. De qualquer maneira, vai vivendo. Gente, eu tenho agonia com gente assim. Não é fácil você ser protagonista da história, você chamar a existência aquilo que você precisa chamar. Mas precisa fazer, precisa mudar, precisa de ação. O seu relógio tá rodando, o tempo tá passando. E sabe, no final, eu não quero que você olhe para trás arrasada, porque você não fez o que você precisava ter feito, ou com seus filhos, ou em relação à sua própria vida, em relação aos seus sonhos, em relação aos projetos de Deus para você. Existe uma porção do céu que está no teu DNA, que Deus deu para você, coisas que você precisa realizar como pessoa, como mãe, como esposa, como profissional, como ser social. E muitas vezes em torno dessa, sabe, amiga, aqui ali dos problemas. A gente vai precisando negociar e negocia, mas hoje, em nome de Jesus, você vai fazer algo. Algo. Qual é o pequeno algo que você vai fazer? Vai começar a fazer. E isso eu tô falando, gente, em relação a todas as áreas da sua vida, porque talvez a sua maior demanda hoje não seja a área profissional, seja a maternidade. Né? O que você precisa fazer hoje é tomar uma atitude em relação à sua maternidade. Você está empurrando o trabalho com a barriga e não assumiu a sua maternidade. Aí você precisa fazer. Ou ao contrário. Ok? Então vamos lá. Para eu conseguir acabar. Olha aí o auto-I, a gestão do tempo. Estável. A ênfase está em cooperar com os demais dentro das circunstâncias existentes para realizar a tarefa. Uma pessoa de estabilidade, o alto S, ele é aquela pessoa ótima para ser seu parceiro, sabe? Porque a meta dele, o que dá alegria para ele, o primeiro D é resultado, o I são pessoas, né? Tá com pessoas, ver as pessoas felizes. Já o S é concluir, resolver ali junto com os outros, colaborar. Ele tem um prazer, um excelente sócio esse. É uma excelente pessoa para estar junto, um excelente marido, porque ele adora cooperação. Então a meta dele é essa, atua de forma consistente e previsível, é uma pessoa que você sabe o que pode esperar dela, paciente, desenvolve habilidades específicas. Então, enquanto tem um I que faz 50 milhões de coisas e não é especialista em nada, o alto S, ele é uma pessoa que tem característica de começo, meio e fim. Ele vai pegar áreas específicas e vai trabalhar essas áreas específicas. Ama ajudar as pessoas, demonstra lealdade, é uma pessoa fiel,
é um bom ouvinte, lida com pessoas entusiasmadas muito bem, até ele precisa um pouco disso, de ter perto dele, pode e somos, Rose, um pouco de cada um, tá? Alguns de nós, é muito raro aparecer, por exemplo, os 4 mais ou menos na mesma quantidade de manifestação, mas acontece, tá bom? E aí, aqui, a gente é importante perceber o que grita na gente. Eu vou deixar o link do teste para vocês fazerem e vai aparecer os 2 principais, tá? Olha, eu quero que todo mundo refaça, gente. Todo mundo que tá aqui hoje, que vai assistir essa live, refaça o seu teste. Porque isso muda, lembra? É situacional. Então, eu quero que vocês vejam hoje como que vocês estão, tá? Crie um ambiente de trabalho harmonioso e estável. É aquela mãe, gente boa, a mãe que abre mão com facilidade das coisas pessoais, porque o que ela quer é colaborar. O ambiente precisa funcionar, o ambiente precisa ser bom, né? É uma pessoa muito preciosa de conviver. Ela não grita, ela não é exagerada, ela não dá trabalho nesse sentido, porque ela faz pelo outro com prazer. Agora, quais são os pontos aqui que o S precisa prestar atenção? Ó, ser condicionado antes da mudança. Então, por exemplo, as mudanças para o S, para a mãe S, né, para a mulher S, elas precisam ser comunicadas previamente, ela precisa se preparar. Se ela consegue se preparar, é mais fácil. Agora, se é um supetão, é muito sofrido, tá? Pode ser feito por todos. Eu não sei como é que fica de acordo com a idade do filho, Érica. Aí você vai ter que mediar, mas todo mundo pode fazer, tá? Validar o valor próprio, ó, muito importante, porque às vezes o S, como ele não costuma protagonizar, ele sempre dá o lugar pro outro. Vai lá, faz, né? Ele ajuda a fazer, fez aquele trabalho primoroso, porque ele é especialista, mas ele dá a vez sempre pro outro, ele tem essa característica. Então, o que acontece com ele? Ele precisa aprender a validar quem ele é, o valor dele, sabe? Entender que ele tem um valor nessa família, ele tem um valor nesse ambiente de trabalho, nessa comunidade religiosa, e aprender a validar isso. Saber como os esforços pessoais contribuem para o grupo, né? Que é meio que conectado uma coisa na outra. Saber que o que ele fez contribuiu para aquele resultado do grupo. Ter colegas de trabalho com competência e sinceridade semelhante. Por quê? Um S que lida com um marido, por exemplo, que não é leal, com uma pessoa que não é sincero o suficiente, sabe? Assim, que tá junto, né? Muitas vezes ele é, massacrado. Porque ele não briga por espaço. Ele quer que tudo fique bem, estável. Então, ele precisa ter perto dele pessoas com essas características. Conhecer as diferentes diretrizes da tarefa e incentivar a criatividade. Por quê? Porque lembra que a gente falou, como ele é da estabilidade, muitas vezes ele não quer muita mudança para não ter risco da coisa sair da estabilidade. Então ele paga um certo preço por isso, mas em contrapartida é alguém de consistência, né? Alguém que costuma dar resultado. Vou rapidinho aqui no C, gente, tá? C, cauteloso ou controlador. A ênfase está em trabalhar conscientemente dentro das circunstâncias existentes para assegurar qualidade e precisão. Então, ele quer que a coisa seja boa e precisa. Sabe aquelas pessoas que são sistemáticas, elas se controlam, isso é muito bom. Isso tem um lado maravilhoso na vida, mas do ponto de vista da maternidade, às vezes a gente precisa estar atento a isso, porque muitas vezes o C, ele é tão focado na ordem que ele não se preocupa ele não enxerga o valor do momento, o valor da conexão, o valor das pessoas. Ele quer que esteja no lugar. Ele quer que seja controlado, né? Então, o prazer dele tá em tudo no lugar. A casa toda no lugar. Os brinquedos todos organizados, aquele filho que tem as notas certinhas, perfeitas. Então, isso é algo que a gente precisa ter atenção, tá? Vou descrever ele aqui para vocês. Aderir às diretrizes e padrões chaves, concentrar-se em detalhes, ele é muito detalhista, pensa de maneira analítica, pesando prós e contras, e às vezes tem uma questão aqui que é
pensa tanto que demora a agir, né? Mas em compensação tem menos risco de dar errado, porque ele não é um alto I, nem um alto D, se for o caso, né? Agora, quando você junta qualquer um com C, gente, é muito poderoso, porque ele faz um equilíbrio de qualidade muito grande, tá? É diplomático com as pessoas, utiliza abordagens indiretas e sutis para resolver conflitos. Então, quando ele vê um conflito, uma situação, ele é sutil, consegue calcular como fazer, o que falar, analisa o desempenho de forma crítica. Então, lembra que eu falei do filho chegar com a tarefa e você ir logo, o olho do controlador, do cauteloso, é no erro. Por quê? Porque ele é pessimista? Não. Mas porque ele quer evitar qualquer coisa para dar errado. Ele quer controlar para que dê certo. Então, ele vai com o olho dele já é naquilo que é visto como errado. E aí, ele muitas vezes é tido como uma pessoa pessimista. Por quê? Quando você chega com uma proposta, então aquele filho chega para você assim com uma proposta fantástica. Mãe, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser presidente. Aí, o pai ou a mãe alto C vai falar, meu filho, mas como você vai ser presidente? Olha, vai mostrar todas as questões que dizem de uma realidade. Então, isso, ao mesmo tempo que tem um lado positivo, tem um lado de fragilidade. Por quê? Porque tem uma tendência a ser pessimista, tá? Controla a precisão, sempre atento a isso, utiliza uma abordagem sistemática para as situações e atividades. É a pessoa da planilha. Enquanto tem o I, que precisa de alguém ajudar ele com a planilha, o C tem uma planilha, uma agenda e ninguém faz ele sair daquilo ali, né? Então, às vezes, tem uma programação e... eu programei aqui que a agenda do meu filho é essa. Não vai fazer nada diferente, não vai comer nada diferente, não vai fazer uma atividade nada diferente. Por quê? Eu tenho esse controle, essa precisão. E qual que é o nosso objetivo aqui, gente? Trazer luz para que a gente tire do automático esses padrões de ser e se transforme em alguma coisa aplicável. Você movimentar, você conseguir mudar. Então, talvez você vai identificar aqui que você tem um I gritante que precisa aprender a dizer não, que precisa aprender a prioridade, né? Ou um S que muitas vezes, para ficar tudo bem, tá o tempo todo cedendo a vida, cedendo para os filhos, cedendo para todo mundo para ficar tudo bem, em estabilidade, mas esse teu ceder tem um custo. Então, hoje, qual que é o teu objetivo aqui nesse nosso encontro? De movimentar, lembra? Verbos, ação, processo, né? A gente está aqui para movimentar aquilo que precisa mudar. Então, Flávio, o que o C precisa para ficar mais eficaz? Planejar cuidadosamente, saber descrições exatas do trabalho, os objetivos de desempenho, programar avaliações para ver se aquilo que ele está fazendo está funcionando mesmo, aprender a ouvir o feedback de quem vive com ele, né? Então, essa mãe precisa aprender a ouvir o que os filhos falam sobre ela. Tá bom desse jeito? Sabe? Porque pra ela tá bom, você tá controlando, né? Você tá tudo no lugar, mas pra ele tá bom? Tá confortável? Tá fazendo sentido? Tá? Respeitar o valor pessoal de cada pessoa quanto daquilo que ele faz. Porque ele super valoriza o que ele faz, sabe? O que ele faz é precioso, é meticuloso. Mas ele precisa aprender a valorizar o que o filho faz, o que o marido faz, o outro filho faz, ok? E por último, desenvolver tolerância a conflito. Porque muitas vezes, como ele quer que as coisas aconteçam dentro da agenda, dentro do que ele planejou, para não ter perigo, ele tem dificuldade de tolerar conflito, de lidar com conflito, né? De investir ali aquele tempo, não tem muito, principalmente se o I dele for baixo, não tem muito manejo com gente, tá? Então, precisa aprender. Flávia, bom, então já acabamos aqui, mas eu queria terminar chamando a tua atenção para áreas importantes de cada um deles. Eu já falei aqui no tempo todo com vocês, mas eu queria chamar a tua atenção, por exemplo, para o D. Movido a desafios, visionário, determinado, muito legal, tá? Ele é fantástico, ele é uma pessoa que realiza, mas o que ele precisa prestar atenção? Ele precisa aprender a dar mais atenção
as pessoas, se ele não tiver um auto-I bom, e também a consistência daquilo que ele faz, tá? Então a consistência, porque às vezes nessa coisa de fazer, se ele não tiver um C, ele não vai olhar a qualidade dessa consistência, vai ficar assim, Olivia, tá? O I, ele supervaloriza os relacionamentos, reconhecimento, é impulsivo, dificuldade de planejar, manejar tempo, ele tende a ter dificuldade com a rotina, a gente já falou aqui. Então, o que ele precisa aprender, que eu quero chamar a atenção? Dizer não a pessoas e novas ideias, né? Às vezes ele vai ter que aprender a dizer não para esse filho, às vezes ele vai ter que aprender a dizer não a essa nova ideia que o filho traz. Eu tô falando aqui focado, tentando trazer para a maternidade, porque é o nosso objetivo dessa série, mas isso serve para tudo, tá? Então o D, alguém que vai ter que aprender a ver se o jeito que ele tá fazendo tá dando resultado consistente. E olhar para o ambiente familiar, se ele não tá atropelando. Às vezes ele é super movimento, mas o filho dele é um S, tranquilaço, e ele quer que o filho fique naquele movimento dele. Calma, vamos olhar para isso. O S, gente, qual que é a questão do S? Ele quer o ambiente funcionando bem, ele é aquela pessoa que precisa, dificuldade de lidar com improviso e tal, às vezes também um pouco para estabelecer prioridade, mas ele precisa aprender a se colocar, ser menos modesto com quem ele é. Muitas vezes, mães com alto S, elas têm uma tendência a sofrer muito com culpa, a desvalorizar quem elas são, o trabalho que elas fazem como mães. E você precisa aprender a buscar aquilo que você faz de positivo, sabe? Ser menos receosa em dar pressão para o filho, para a família. Então tem que aprender isso para quê? Para que você consiga respirar nesse ambiente, tá? E o C, cautela aqui, controle, nossa, a gente já tá acabando, tá, gente? Eu vou liberar vocês. É fantástico, ligado a detalhe, metódico, são filhos impecáveis do alto C, né? Mas ele precisa tomar cuidado com a crítica exagerada, de perder o objetivo geral, né? O coração, a conexão em prol do detalhe, né? Excessivo, que muitas vezes ele carrega e às vezes traz um pessimismo nessa relação familiar, porque fica aquela mulher chata, só reclama do que falta, do copo que não lavou, da roupa que deixou. Então a gente precisa ter cuidado com isso, tá bom? Gente, a gente tá terminando aqui. Eu queria muito queria muito mesmo. A gente ficou em conteúdo aqui muito tempo, mas eu queria muito que você terminasse essa live e buscasse fazer algo prático para transformar áreas que você precisa de transformação. Flávia, como que eu mudo? Você precisa buscar ajuda, entender, primeira coisa, né? Saber quem você é e identificar o que está no entorno desse hábito, de cada uma das questões que atrapalham você, ok? Então vamos partir para uma atitude? Eu vou deixar o PDF, vou deixar o link e vou deixar o contato da Priscila para você buscar ajuda, tá bom? Gente, ó, diz aqui pra mim, foi bom pra você? Foi? Diz aqui, valeu a pena? Fez sentido? Você vai sair para essa semana já com algo prático para fazer, para transformar, para movimentar na sua vida como mulher e na sua história como mãe? Que bom, graças a Deus. Então, assim que a gente acabar, eu vou te pedir para ir aqui no meu feed e compartilhar no seu stories a live. Eu não vou nem fazer foto, nada disso, mas você vai aqui no feed e você compartilha no seu stories, compartilha lá nos seus, passa aviãozinho, passa pro pessoal lá no seu WhatsApp, para que outras mulheres possam se transformar a partir do conhecimento que alivia sofrimento, tá bom? Ó, beijo, uma boa semana. Essas semanas a gente tem lives maravilhosas. Tá tendo um desafio que a pastora Ana Laura tá lançando pro universo da mulher. Eu vou participar, vou falar sobre gestão das emoções. Então, vai lá, se inscreve. Em breve, na próxima semana, eu vou lançar um curso focado para ansiedade na infância e na adolescência. Então, fica aqui, vamos crescer junto, tá bom?
Beijo, gente. Preciso fechar aqui que já são 10h10. Amo vocês demais. Tchau.